Graça e paz, louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Mais uma live aí, abençoada da parte de Deus. Sejam todos bem-vindos, você que está aí, você que ainda vai nos assistir. Que o Espírito Santo de Deus encoraje e encha cada um de vocês do seu amor, da sua paz, da sua alegria. Mandar aqui a graça e a paz para o meu irmão, amigo Cido, que está aí nos assistindo. Estava só aguardando aí, falou comigo hoje, estava esperando ontem, né? Mas ontem não foi possível, mas hoje nós estamos aqui para aprendermos de Deus. Amém, amado? Sabemos que as coisas não é fáceis, mas nós temos que seguir em frente. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós alcançamos a paz, o amor e a bênção, né? Todas elas, graças a Deus, bênção essas imerecidas, mas Deus nos deu essa garantia e nos encontrou e fez de cada um de nós seus filhos. Amém? Então, o tema da nossa mensagem de hoje é graça. A salvação não é resultado dos esforços humanos. A salvação não é resultado nosso. A salvação é algo que está além, que nos foi prometida, que foi conquistada por quem? Por Cristo. Ele quem nos deu esta salvação. Ele foi quem foi à cruz do Calvário para assim derramar o seu sangue pelas ovelhas perdidas da casa de Israel e por aqueles justos, né, que lá tinham naquela época da primeira igreja. E nós, gentios, fomos aproximados através do sangue de Cristo. Diga graças a Deus. Amém, amado? Então, hoje nós vamos aprender a respeito da salvação, a conhecer e entender como é. Porque há muita gente aí até hoje, amado, dizendo que não é salvo, que está buscando a sua salvação. Não, amado, nós só temos que botar em prática o que Deus já nos deu. E como colocar a salvação em prática? Crendo, confiando. É isso que Deus quer de mim, é isso que Ele quer de você, que somente creamos para que assim Ele nos dê a ajuda necessária, porque Ele sabe de que necessitamos, Ele sabe de que temos necessidade. Amém? Então, o nosso versículo inicial se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 9. Amém? Vamos ler Efésios capítulo 2, no versículo 9, para a gente fazer a nossa confissão de fé e dar continuidade à live. Amém, amados? Então leia comigo Efésios capítulo 2, no versículo 9. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fazemos. Portanto, nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isto. Diga graças a Deus. Tá vendo? Vamos orar. Santo Deus e eterno Salvador, neste momento, ó Pai, sabemos que o Senhor é maior do que tudo e todas as coisas em nossas vidas. E nós somos gratos, ó Deus, ao Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu amor, pela a graça derramada sobre as nossas vidas, pois sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Neste momento, ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que nos assiste, cada um daqueles irmãos que participam conosco, ó Senhor, no sábado, aqueles irmãos que nos vê pelo YouTube, que o Senhor encoraje, meu Deus, entre com providência em toda e qualquer situação na vida de cada um deles, para que assim alcance também esta graça maravilhosa
que o Senhor nos deu, para que não fiquem procurando, ó Deus, a salvação, pois a salvação o Senhor já nos deu e nos garantiu ela. É por isso que hoje, ó Deus, nós somos eternos. A carne voltou ao pó, mas o Espírito volta para o lugar de onde ele pertencia. Nesta noite, eu agradeço ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, e eu creio que o Senhor escuta através do Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor ouve as nossas orações. Que assim seja em todo tempo. Amém. Amém, amado? Graças a Deus. Então, você que está aí do outro lado, seja bem-vindo. Deixa eu mandar aqui a graça e a paz para os nossos amados ouvintes lá em Curral Velho, né? Em Campo Formoso, nosso amado doutor irmão Reginaldo, a sua esposa Patrícia, o irmão Expedito, que Deus enche a cada um de vocês cada dia mais dessa graça maravilhosa. É sempre um prazer ter vocês conosco, tanto no grupo quanto podem presentes também. Fiquem sabendo que vocês moram em nossos corações. Nossos amados irmãos, como já falei, ali na portelinha, meu querido, amado irmão Cido, que Deus enche aí o teu coração de amor, dessa alegria, desta comunhão que tem para com Deus e o respeito que tem para conosco do Ministério Nova Sião. Amém? Então também os nossos irmãos aí que nos assistem ali na Tapera, nossos irmãos que nos assistem em Petrolina, Dona Benedita, né? Que Deus abençoe aí a minha tia amada, querida. Também ali na Santa Rita, mandar graça e a paz para os nossos irmãos lá, todos os parentes que temos ali em Santa Rita, no Riacho do Sobrado, para todo o povo ali, Santana, Casa Nova, enfim, em todas as localidades aonde esta live possa alcançar, que o Senhor encha cada um dos ouvintes da sua palavra, do seu amor, do seu Santo Espírito. Amém, amados? Então, vamos aqui à palavra de Deus que é viva e eficaz em nossas vidas. Como estava falando, amados irmãos, às vezes você fica procurando algo que já está em você, só que você não consegue enxergar, não consegue ver. Você precisa ser mais atento para que você consiga ver as maravilhas, a graça imerecida em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Ele que nos deu esta alegria, ele que nos deu essa graça. Então, continuando aqui a nossa leitura, ainda no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 9. Vamos ler aqui o versículo 8. Amém? Depois a gente lê o restante, para que você entenda o tema da mensagem. Olha só. Devido à sua bondade é que vocês foram salvos, mediante a confiança em Cristo, e até a própria fé em Jesus não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus também. Olha só, amado, que coisa interessante. Que coisa maravilhosa você ouvir isso. A bondade de quem que ele está falando aqui? Devido à sua bondade, a bondade de Deus para conosco, amado. Até a fé que nós temos não pertence a nós mesmos, não vem de nós mesmos. Não é só simplesmente abrir a boca e dizer assim, eu tenho fé. Amado, fé é algo que está além de tudo que você já viu. A fé só acontece na vida daqueles que realmente creem, naqueles que realmente acreditam que Cristo vive e reina em sua vida, que Ele já ressuscitou, que Ele já tirou
ali os seus pecados. E hoje o que acontece? O que acontece hoje, amado, nada mais é como obras da carne. Amém? É por isso, amado, que temos que estar atento. Dói falar de obras da carne, mas digo a você que nós temos um Deus que é maior do que tudo e qualquer força carnal que venha tentar nos atrapalhar. É só parar, pensar, se arrepender e aí sim Deus pode operar na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa. Amém, amados? Continuando aqui, versículo 9. Como falei para você no começo, a salvação não é uma recompensa pelo bem que fazemos, portanto, nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isto. Por que não, amado? Porque não pertence a nós. Não fui eu, não foi você, não foi sequer um de nós que, por simples bondade que estivemos ou temos, né, que possa fazer com que você seja salvo. Não é pelos seus méritos, não é pelos seus esforços, não é pela sua caridade. Temos sim que prestar caridade um para com os outros, mas eu te digo uma coisa, que isto só vai acontecer na sua vida, esta bondade, se realmente você estiver com o coração aberto para receber. Como fazemos, de graça recebei-vos, de graça vos dê. Esta palavra, amado, tem que fazer parte da sua vida para sempre. De graça recebei-vos, de graça vos dê. Não é vender a palavra de Deus como nós temos visto. Isso dói, isso é triste, amado. Isso entristece o coração daquele que crê, do crente como é chamado. Por quê? Porque, infelizmente, amado, a maioria das pessoas, daqueles que se intitulam pastores, líderes, não estão preocupados com o que você está aprendendo. Eles estão preocupados se no final do mês você tem como contribuir. Salvação não é isso. Não é porque você contribui ou tira, né, do seu salário 10% e leva em qualquer lugar, qualquer um, a uma pessoa e ali diz que é em nome de Deus, que é para a obra de Deus. Só advirto vocês uma coisa, que a obra de Deus é perfeita. Deus não precisa de ajuda financeira de homem nenhum. Deus não precisa que homem nenhum sirva a Ele ou faça algo por Ele, porque Ele é poderosíssimo. Deus é poderosíssimo, não é servido por homens. E nem tampouco, amado, Deus está preocupado com 10% seu. Que é seu, você trabalhou, se esforçou e chegou ali o final do mês e você recebeu o fruto do seu trabalho. Então, amado, infelizmente tem pessoas por aí que ensinam aos amados irmãos totalmente diferente. Diz que é para a obra de Deus crescer, que é para almas, vidas serem alcançadas. Amado, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele diz, sabe o quê? Que Ele escreveu as suas leis nos nossos corações e imprimiu em nossas mentes para que nenhum homem ensine um ao outro. Para que todos saibam, para que todos conheçam. Amém? Graça e paz aí para nossa irmã Isabel. Que Deus continue abençoando aí a família Leão. Graça e paz a vocês, amados. Que Deus continue abençoando aí a vida de vocês. Aí o ministério, né? Águias de Cristo estiveram aqui conosco no sábado. Foram uma bênção aqui da parte de Deus. Ficamos muito felizes em recebê-los, cada um deles aqui. Amém, amados? Então, como eu estava lhe dizendo, muitas das vezes, amado, as pessoas ficam procurando algo
para se satisfazer. Como? Que satisfação é essa? Achando que buscar a Deus é só simplesmente chegar em um ambiente entre quatro paredes, colocar o seu joelho no chão e começar a orar, e orar, e a oração vai e vem. E quando termina diz, mas Deus não ouviu a minha oração, nada acontece. Sabe por que não acontece, amado? Porque você quer as coisas ao seu tempo. Porque você quer fazer a sua maneira. Você quer fazer a sua própria vontade. E quando oramos a Deus, em segredo, em silêncio entre você e Deus, que Deus está ouvindo a sua oração, não é uma oração vã, que você abre a boca e grita como vemos aí, muita gente orando em alta voz como se alguém fosse surdo. Você faz uma oração para quem? Para Deus ou para que todo mundo escute a sua oração? Para que todo mundo escute a sua petição. Tá vendo? Amado, como eu estava falando, nós não vamos ser perfeitos nunca. Amém? Não há perfeição na carne. Mas o seu espírito, ele é aperfeiçoado, porque é o Espírito Santo de Deus que habita entre vós. Como eu estava falando para você de contribuição, você tem condições de ajudar as pessoas? Você pode fazer isso? Então, você tem condições de tirar 10% do que é seu? Mas não, amado, fazer da forma que muitos fazem. Tira 10% do que é seu e muitas vezes não tem nem o que comer, ou dar um alimento ao seu filho, ou comprar algo para o seu filho. Por quê? Porque você é escravizado. Você é obrigado. E Deus não quer assim. Que você pode contribuir sim, mas em amor. Se você pode tirar 10% do que é teu, ajuda o teu próximo, ajuda uma família carente, ajuda alguém que realmente necessita. Vai lá, senta com aquela pessoa, conversa, dá uma palavra de ânimo, prega o evangelho da verdade àquela pessoa. Não tem alimento melhor. Lógico, se a gente puder chegar ali e dar uma ajuda num alimento, comprar um remédio para aquela pessoa que está enferma, isso é gratificante. E será acesa brasas vivas sobre a sua cabeça, para que não os outros olhem para você e digam, poxa, fulano, não com esse pensamento, amado. Brasas vivas de amor. Amém? Então nós temos que ter, amado, esse cuidado. Quando estamos pregando às pessoas, você tem que pregar e realmente aquela pessoa sair regozijada, cheia da graça de Deus, cheia do Espírito de Deus. A palavra é essa palavra de verdade, não palavras que eu fiz isso, olha, eu estive em tal lugar e quando eu comecei a orar naquela pessoa, que eu comecei a orar naquele lugar, amado irmão, aconteceu isso e aconteceu aquilo. Aí, não, amado. Deus não quer que você conte histórias. Deus quer ver verdadeiros adoradores, verdadeiros pregadores, não sonhadores. Aquele que teve um sonho, conte como um sonho. Aquele que prega a palavra, pregue a palavra da verdade. Amém? Continuando aqui o nosso raciocínio, amado, nós estamos falando aqui da salvação. Amém? Que a salvação, ela foi nos dada. Então você não tem que buscar por ela. Você já está salvo em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Amém? Raciocine comigo. Se Cristo nos deu a salvação, então você não precisa buscar por ela. Você precisa fazer o que então? Somente crer e aguardar o dia do seu encontro para com Deus. Amado, mas aquela pessoa leva uma vida pregressa, uma vida cheia de erros. Não se importe com a vida dos outros. Se importe com a sua. Ore a Deus, agradeça a Deus. Se for possível, muitas vezes nós pedimos mais, a Deus pelos outros do que por nós mesmos. Mas essa é a vida do cristão. Mas o que acontece, amado?
Você tem que fazer de bom grado. Não faça com a direita para que a esquerda veja, né? Assim que diz a palavra. Então suas palavras têm que ser sim e não. Amém, queridos? Vamos continuar aqui a nossa leitura, o nosso raciocínio. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxílio aos outros. Olha só, amado, o que eu falei para você agora há pouco. O que é auxiliar? É você poder contribuir. A vida que Deus nos deu não é para que você viva de qualquer jeito. É para que você auxilie alguém. Como? Se for uma palavra, você tem que auxiliar na palavra. Se for com uma ajuda, seja ela em alimento ou seja ela financeira, mas que você faça de bom grado. Que você faça com amor. É tão bom, amado, quando a gente fazemos as coisas que gostamos. Quando alguém se sente feliz, realizado por ter recebido de Deus esta dádiva. Amado, é gratificante. Eu sempre digo à minha esposa, sempre digo ao meu cunhado, que quando chega a sexta-feira, amado, eu fico numa alegria imensa em poder ali, quando chegar o sábado, a gente poder se reunir como Igreja de Cristo em um culto racional, nos alegrar com os louvores, em seguida a palavra. Isso é muito, gratificante. É uma alegria imensa poder compartilhar com os irmãos esse momento. É maravilhoso, amado, você ver as pessoas louvando a Deus, dando graças a Deus, levantando as mãos ao céu e agradecendo a Deus por estar ali louvando ao Senhor, sem ser pesado a quem quer que seja, sem ser pesado aos irmãos, amado. Porque o que fazem hoje, amado, as pregações que fazem hoje, é tudo através disso aqui, ó. Tantos canais de bênção que tem hoje, né, através das redes sociais, da internet, como você pode chegar a palavra de Deus a muitos, sem precisar ser pesado a ninguém. Sem que ninguém tire do seu sustento, amado, para sustentar outro, como muitos vivem. Eu fico envergonhado, amado, eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que se intitula pastor, que diz que cuida de vidas e recebe salário daquele ministério que deram. Ele diz assim, não, Deus me designou para pregar a palavra dele e eu tenho que receber do que eu faço. Esse é o meu trabalho, é pregar a palavra de Deus. Eu te pergunto, quantos, para ser mais claro, quantos discípulos de Jesus foram escolhidos? 12, não é verdade? 12. Aí eu lhe digo, quantos dos 12, quantos deles Jesus disse assim, olha, depois que eu partir é para você, Pedro, abrir a sua igreja, é para você, Mateus, abrir a sua, é para você, Bartolomeu, abrir a sua, é para você, João, abrir a sua. Cada um deles teria que abrir uma igreja. Você viu isso? Não, amado, porque eles eram a igreja de Cristo. Amém? Hoje, amado, hoje nós vemos, não é a palavra que é pregada a muitos hoje. Hoje nós vemos o quê? Pessoas ensinando a outro por isso. Abrindo ministério por causa disso. Porque sabe que dá lucro. É assim que a palavra diz, né? O apóstolo Paulo que diz, né? Contanto que a piedade seja fonte de lucro. E não é verdade, amado? Mas cadê que dá o pão a quem tem fome, como diz aqui a irmã Isabel? Tem que dar, amado, de bom grado, de bom coração. Aí fica, amado, sendo pesado aos irmãos, tirando do sustento dos amados, vivendo do suor dos outros.
amado, e gostam disso. Tem pessoas que vão para a igreja para mostrar como se vestiu, como é que está hoje, aí conta da sua vida e aí sai espalhando. Olha assim, sabe, são coisas terríveis e Deus ele não se agrada disso, amado. Deus não quer que nenhum homem viva preso, que o homem seja livre, tenha dentro dele a certeza que acima dele, de tudo e todas as coisas, tem um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que é maravilhoso, é grande em misericórdia. Mas as pessoas creem dessa forma, amado. As pessoas não creem dessa forma. As pessoas querem, amado, é achar pronto. Por que muitos perecem? Por falta de conhecimento, como diz a palavra, por falta de entendimento. Porque só come o que os outros dão, mas ela mesma não tem fome de ler, de aprender de Cristo. Amém? Continuando a nossa leitura, amado, abra aí a tua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Romanos, capítulo 11. No versículo 5. O que é que acontece, amado? Vamos aqui a palavra para a gente ver, para a gente entender que muitas das vezes, amado, as pessoas preferem fazer um voto com Deus, um propósito, uma campanha, colocar Deus contra a parede, como se Deus fosse surdo, fosse cego. Mas o Deus do sistema religioso é dessa forma, amado. É um Deus mudo, surdo, cego, que não vê nada. Surdo, que as pessoas gritam, chama e diz assim: Senhor, mas eu tenho que fazer prova do Senhor. Eu fiz esse voto com o Senhor. Não, amado. Tudo que Deus te deu foi de graça, foi por amor. Porque Ele te ama. Não tem nesta terra quem te ame mais do que Deus. Sentimos, amado, um pelos outros afeição, carinho, gostar. Mas essa palavra amor, ela é muito forte. Para que você tenha amor, é preciso que você se ame e ame ao seu próximo. Foram dados 10 mandamentos, né? Aquele povo, naquela época. Só que eles tinham que cumprir quantos? 613 mandamentos, dizia a lei. Mas 10 era principal. E as pessoas, até hoje, desses 10 mandamentos, ou de 613, um só. Se você conseguir cumprir, você cumpre toda a lei, que é o amor. Você ama Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha só. Que palavra forte, né? Amar alguém que você não conheça, que você não sente afeição. Não é preciso estar com aquela pessoa todos os dias, toda hora. Mas você tem que amar. Agradecer a Deus pela vida daquela pessoa. Porque não somos nós, amado, que fazemos julgamento um dos outros. Apontamos o dedo para todo mundo, para qualquer pessoa. Perdão, falamos mal, porque isso é da carne do homem. Mas o teu espírito é aperfeiçoado. Amém? Vamos ler? Como diz o nosso amado irmão Deraldino, o cristão tem que ler. Ler e entender. Amém? Olha que diz aqui o apóstolo Paulo lá em Roma, falando aos romanos, ele diz: hoje em dia é a mesma coisa. Nem todos os judeus
deram as costas a Deus, a uns poucos sendo salvos, como resultado da benignidade de Deus em escolhê-las. Olha só, Paulo falando aqui aos amados lá em Roma: amados irmãos, nem todos vocês que são judeus, e aí vai, mas Deus ama vocês, porque Ele escolheu. Está vendo que Deus não escolheu a todos? Quando as pessoas dizem a você: olha, Jesus morreu por todos nós. Não, querido. Jesus morreu naquela cruz por alguns justos. Amém? Foi por isso que ele desceu às partes mais baixas da terra para resgatar as almas daqueles justos que estavam presas. Está vendo? E disse: olha, tenho que partir. Tenho que ir, mas em 3 dias eu voltarei. Mas ninguém creu, amado. E hoje é diferente. Estou falando aqui essas coisas para você, mas tem amados irmãos aí que nos assistem, que está achando que o que eu estou pregando é novo, é diferente. Não é não, amado. Não é novo não. É porque você não quer, que você não aceita. Não entra no seu coração a verdade que você pode viver essa liberdade em Cristo Jesus. Amém? Amado. Essa versão que eu estou lendo aqui é a Bíblia Viva. Amém? Essa é a Bíblia Viva. Se você quiser baixar ela, depois você baixa lá e dá uma olhada. Versículo 6. E se isso é devido à benignidade de Deus, então não é por eles serem bonzinhos. Porque neste caso, o presente gratuito não seria mais gratuito. Não é gratuito quando é conseguido como retribuição. Tá vendo, amado? Não é gratuito quando é retribuído. No caso, o favor é merecido. E as pessoas ficam aí querendo retribuir a Deus o que ele fez. Você não vai conseguir, amado. Amém? Você não vai conseguir retribuir o que Deus fez por você e continua fazendo. Tenha isso em mente. Apenas creia. Abra sua mente para que assim você possa alcançar de Deus o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, o amor ao próximo. Se não for assim, não tem como nós retribuir o amor que Deus tem por nós. Quem primeiro deu a Deus para que fosse lhe retribuído? Ninguém. Ele mesmo, amado, amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, amado, salvação e vida eterna. A vida eterna que Deus nos deu, nos garantiu. E tem pessoas que até hoje não acreditam. Você sabia disso? Tem pessoas que não acreditam que Ele é eterno. Tem pessoas que não acreditam que Ele já tem o Espírito Santo de Deus. Ele precisa buscar o Espírito Santo de Deus de madrugada. Precisa ir a monte. Precisa orar. Buscar pelo Espírito Santo. Para que fale em línguas. Qual línguas, amado? Dos anjos? Não, amado. A palavra é clara. Quando você quer aprender uma língua, então são idiomas. Se você quer aprender algum idioma, você procura alguma instituição que tenha essa questão de ensino de línguas, para que você possa aprender uma língua diferente da que falamos, como espanhol ou inglês, ou qualquer outra língua, né, que você queira aprender. Mas essa questão de línguas estranhas, mano, eu digo para você e desafio qualquer um que se intitula pastor e diz assim: eu falo em língua dos anjos. Quando eu estou falando em língua, eu estou falando com Deus. Amado, a palavra é clara, ele diz assim, ó: aquele
que fala em línguas estranhas na igreja tem que ter um intérprete para que também aqueles que o ouvem sejam alcançados. Escutem com atenção. Aí muitos abrem a boca e dizem assim, canta lá abaixo. Canta lá aonde, amado? Não existe, amado. São línguas inventadas. O homem inventando línguas estrangeiras. Quando alguém, onde você congrega, começar a falar em línguas, você diz assim, epa, o que é que você está dizendo? Se ele parar, amado, e lhe dar atenção e dizer assim, é o que o senhor quer? Você diz, olha, infelizmente o senhor não está falando em língua estrangeira, línguas estranhas, coisa nenhuma. Você não está falando recado de Deus nenhum. Porque se fosse de Deus, você tinha continuado, você não tinha parado para me dar atenção. E cadê o intérprete? O que é que aquela pessoa está dizendo? Nem ele mesmo sabe, amado. Sabe qual vai ser a resposta dele? É mistério de Deus. Estou em mistério, estou falando em mistério com Deus para a igreja. Ah não, amado. Está sendo enganado. Está tendo uma reação, uma alegria da carne, uma reação da carne quando está feliz, quando está alegre. Mas não é língua dos anjos, não é língua estrangeira, coisa nenhuma, amado. Amém? Isso, amado, não é buscar a salvação. Não é você querer fazer algo para pagar o favor que Deus fez. Você não vai conseguir, amado. Amém? Felizmente você vai se frustrar e nunca vai conseguir pagar o feito que Jesus fez. Nunca, jamais. Geração vai, geração vem e ninguém conseguirá fazer com que seja pago esta dívida que Deus não nos cobra jamais. Tá vendo que Deus maravilhoso, amado? Já pensou se Deus fosse corrupto e injusto como é os homens? Aqueles que se intitulam pastores e dizem assim, olha, a obra de Deus está no vermelho. A obra de Deus está precisando. Nós estamos operando no vermelho. Estamos sem condições. Amado, isso é triste, isso é uma doença terrível, é pior do que o câncer. Homens mentirosos. Terrível, amado. Deus jamais foi pobre. Deus jamais precisou de sequer R$1 de homem. Deus jamais precisou de qualquer coisa, de quem quer que seja. Que triste isso, né, amado? Mas essa é a verdade que eu estou te dizendo. E o dia que tu precisar de uma ajuda de um homem como esse, que se intitula pastores, que se intitula líderes religiosos, de nome, que diz que faz e acontece, o dia que você precisar da ajuda desses homens, você vai se frustrar pro resto da sua vida. Você vai se entristecer, porque o Deus desse povo, amado, é o ventre. O Deus desse povo é o dinheiro. Quanto mais cabra, mais cabrito, né? Assim a história que diz no popular. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais gente contribuindo, melhor para esses povos é. Como diz a história, são cangulosos, como diz a palavra. Amém? Então, abra aí a tua Bíblia ainda no livro de Romanos. Romanos, só que agora no capítulo 6. Romanos capítulo 6, amém? No versículo 14 até o 18. Vamos ler para a gente entender. Olha só, amado. Para você que está aí querendo buscar a sua salvação, querendo achar melhor do que os outros, que ora, que busca, você já é salvo, você já é abençoado com toda sorte de bênção. Amém? Olha o que diz aqui Paulo lá em Roma, falando aos romanos, ele disse: nunca
mas o pecado precisa voltar a ser-lhes senhor, pois agora vocês não estão mais amarrados à lei com que o pecado os escraviza, mas livres sobre a compaixão e misericórdia de Deus. Você é livre ou não é, amado? Você precisa buscar alguma coisa? Não, porque tudo Cristo já lhe deu. Amém? Você só tem que crer e colocar em prática esse amor, esta dádiva de Deus, em saber que você é eterno, que você vai viver para sempre. Ainda que a sua carne tombe, chegue o dia da validade, o dia da vinda de Cristo para você. Amém? Você tem que crer nisso. Eu sou eterno. Não temo a homem nenhum, não temo a mal algum, pois Cristo é maior do que tudo e todas as coisas em minha vida. Graças a Deus. Versículo 15. E isso significa que agora nós podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado. Uma pergunta, né? Pois nossa salvação não depende de guardar a lei, mas de receber a graça divina naturalmente, que não será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado como a morte? Ou então a obediência com absolvição, aquele a quem você mesmo se oferece. Isto o tomará, será o seu Senhor, e você será escravo dele. Olha só, amado, não é terrível? Você ser escravo de algo que você se prende, que você não solta por nada, como tem muitos que dizem assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Na caduquice da letra. Versículo 17. Graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração ao ensino que Deus lhes entregou. Olha só, amado. Paulo dizendo essas coisas aqui lá em Roma. Olha, vocês andavam dessa forma, vocês eram pecadores, mas agora, graças ao favor imerecido, Cristo lhe deu esta salvação. Você agora é filho, você agora está mais perto do que longe. Porque aqueles almejavam, esperavam a salvação, esperavam que acontecesse, né? A profecia de Jesus se cumprisse como se cumpriu na vida deles. Amém? E na nossa também. Glória a Deus. Continuando, versículo 18. E agora estão livres do velho senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor, a justiça. Vendo? Justos, aperfeiçoados. Já nascemos predestinados. Amém? Abençoado com todas as sortes de bênção espirituais. Louvado seja Deus. Atos capítulo 11. Nós já estamos encerrando, amados. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Olha só, a salvação chegou até aquele povo. Olha o que diz aqui Atos
dos Apóstolos 11:1. E em pouco tempo chegou até aos apóstolos e outros irmãos da Judéia a notícia de que muitos que não eram judeus também estavam se convertendo. Olha, amado, até quem não era judeu, porque a salvação até então era só para quem? Para o povo escolhido, para a menina dos olhos de Deus, que era voltado para quem? Para aquele povo de Israel. Mas esse amor foi expandido, esse amor se propagou, esse amor cresceu, a salvação chegou a todos. É por isso que quando Deus olha para mim e olha para você, ele vê espíritos aperfeiçoados. Quando te falo, amado, que nós não temos pecado, não é porque nós somos melhor do que os outros, é porque a palavra de Deus nos dá esta garantia e nos diz que Cristo nos vê aperfeiçoado. O Espírito, amado, a nossa carne vai haver falhas, sim, obras da carne, mas o teu Espírito está aperfeiçoado. Diga graças a Deus. Amém? Então, abra aí a tua Bíblia no livro de João. Acompanha comigo aí a palavra viva e eficaz. João, no capítulo 1, no versículo 14. João 1,14. Quem encontrou, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Cristo tornou-se um ser humano e morreu aqui na terra entre nós. E era cheio de perdão, amoroso e da verdade. E alguns de nós vimos a glória dele e a glória do Filho único do Pai celestial. Olha só, amado, João aqui contando os feitos de Jesus aos irmãos judeus. Ele disse, olha, nós vimos lá Cristo, andou entre nós como ser humano, cheio de amor, cheio de perdão, se entregou. Olha para mim e para você hoje e nos vê como filho. Mas alguns de nós, tá vendo? Lá na Judéia, naquela época, fizeram com que Jesus fosse à cruz do Calvário. Mas ele mesmo foi por livre, espontânea vontade, ele se entregou, amado. Ninguém o prendeu, ninguém o forçou a nada, ele simplesmente, por amor, se entregou. Será que você tem esse amor para com seu irmão? Será que você é capaz de amar? Será que você é capaz de perdoar a transgressão? É difícil, amado. É difícil, mas não é impossível. E isso leva um tempo. Perdão não é simplesmente dizer eu perdoo você por isso, por isso e por isso. Isso tem um tempo. Amém? Se você perdoou verdadeiramente aquela pessoa, se você perdoou pela a transgressão, você vai sentir no seu coração o gozo, o alívio, o ódio sairá de você e você viverá bem, feliz e regozijante. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, Salmo 84. Salmo 84, livro de Salmos. Quem encontrou, diga amém, para a gente encerrar aqui. Salmos 84, no versículo 11. Graças a Deus. Olha só, durma com esta palavra no seu coração, no seu entendimento, que você não precisa buscar a sua salvação, porque Cristo já te deu ela, mesmo sem você merecer. Você já é abençoado, você já é salvo. Você não tem que
passar por nada, você não tem que fazer sacrifício nenhum para alcançar alguma coisa de Cristo, porque tudo Ele já te deu. E Ele é o cabeça desta igreja. Amém, amado? Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso protetor. Ele nos dá a sua graça e a sua glória e nunca deixa faltar coisa alguma a quem anda nos seus retos caminhos. Ó Senhor do universo, felizes mesmo são as pessoas que confiam em ti. Versículo 12. Durma com esse versículo na sua mente, faça uma oração ali, converse com Deus, como o salmista está falando aqui. Sinta ali a alegria do Espírito fluir em você, se regozijando. Olha só, mas vou repetir que isso é muito lindo, isso é gratificante você ouvir uma palavra como essa. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso protetor. Ele nos dá a sua graça e a sua glória e nunca deixa faltar coisa alguma a quem anda nos seus retos caminhos. Olha só, amado, eu disse para você sobre obedecer. Você está mais perto de Deus. Como está perto de Deus? Você ser mais próximo da Bíblia. Você está em harmonia com Deus, conversando com Ele, aonde você estiver, agradecendo. Meu Deus, obrigado. Ô Senhor, obrigado por esse livramento. Obrigado por isso, meu Pai. Obrigado por aquilo. Obrigado pelo meu emprego. Obrigado, meu Deus. Sou grato a Ti por tudo. Anda sempre em gratidão, amado. Porque Ele, sim, pode mudar a tua história, o rumo da tua vida. Amém? Então, fica com Deus. Graça e paz seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Vocês aí que nos assistiu, né? E que me assistiu, a irmã Isabel. Amém. Deus abençoe. A irmã Neide Souza sempre está conosco. Deus continue abençoando a sua vida. Keuriane Rocha, que Deus também abençoe aí a senhora, minha irmã, que Deus continue abençoando a sua vida e todos os outros também que vai me assistir ou que me assistiu ou que você ainda vai entrar nessa live aí e nos assistir depois. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado por me suportar, por me ouvir. Amém? Fiquem todos na paz, tenha uma ótima semana cheia da graça de Deus e da bênção derramada sem medida sobre a sua vida. Graça e paz a todos e até breve, se assim Deus nos permitir.